Bem-vindos ao nosso podcast A Nu e Cru. Hoje vamos falar sobre transferência de crédito habitação e contamos uma vez mais com a colaboração de Bruno Tavares, que vai nos ajudar aqui a perceber o que é uma transferência de crédito habitação. Basicamente é quando tu passas do banco A para o banco B, porque teoricamente vais ter melhores condições. Okay. E em que situações é que devemos recorrer a uma transferência de crédito? Olha, então, o primeiro detalhe que é importante as pessoas terem isto ciente é que eu só consigo fazer uma transferência, ou melhor, eu vou ter a vida facilitada numa transferência depois de ter decorrido 2 anos desde o momento em que eu fiz a primeira compra. Eu vou passar a explicar, para ficar isto mais claro. Diz a norma europeia que até 2 anos de eu ter feito a aquisição do imóvel, se eu transferir para outro banco, o que conta é o valor da compra que eu fiz e não da avaliação. Imagina o seguinte, imagina que tu na altura fizeste um financiamento a 90%. A compra foi 100 mil euros e tu pediste 90 mil euros ao banco, certo? Então, durante 2 anos, mesmo que o teu imóvel valha 150, o banco só pode considerar que ele vale 100, que é o valor da compra. Como numa transferência, o valor permitido está sempre a 80% entre o valor da dívida e o valor da garantia, portanto, tu nunca vais estar nessa situação. Então, se for antes de 2 anos, os clientes que podem fazer essa transferência deverão ter entrado na altura com capital pelo menos de 20%. Tudo o resto, que foi aquele que é o mais comum, que é quando eu entro apenas com 10% de capital, eu tenho que esperar 2 anos para fazer esta transferência. Pronto, apesar dessa limitação durante os primeiros 2 anos, para todos os outros clientes que têm crédito há mais de 2 anos, é viável uma transferência e em que situações mais específicas é que devem recorrer a essa transferência? Então, o ser viável vai muito depender das condições que tu tens atualmente. Ou seja, quando eu vejo alguém que vai mudar do banco A para o banco B porque vai ter menos 0,1, na minha opinião, acho que isso não ganha o cliente, só ganha o banco. Não faz sentido, porque na prática eu vou ter uma diferença de 1 euro, 2 euros. Não é isso que faz a diferença. Okay? Então, nós ao dia de hoje os bancos estão a começar a oferecer spreads a partir de 0,75 até 1%, 1,1%. Se eu, por exemplo, tenho ao dia de hoje um spread de 1,25 para cima, vale a pena já começar a ver quem me dá as melhores condições. Se eu já tenho ao dia de hoje 1% de spread, tenho que pensar se realmente essa diferença vai se justificar. Certo, o que está a dizer é que pode não compensar a transferência do crédito por essa diferença de spread e o que vai representar na prestação. Pode não compensar, pode. E diz-me uma coisa, em relação ao procedimento da transferência, como é que decorre naturalmente uma transferência de crédito? Grande parte dos bancos tem ao dia de hoje a decorrer campanhas que suportam o custo dessa transferência. Na prática, imaginemos que eu tenho no banco A, eu vou ao banco B pedir uma simulação e dão-me melhores condições e eu começo a tratar tudo com o banco B, que é o banco que eu vou passar o financiamento. O que é que aqui é necessário só fazer é, 10 dias antes da escritura, eu tenho que avisar o meu banco, o banco A, de que vou transferir para aquele banco em que a escritura é feita num determinado local. Portanto, é só isto que eu tenho que fazer. Tudo o resto é o banco em si, o banco B, que é o banco que vai receber este processo de transferência, é este banco que vai ser responsável por fazer toda a parte burocrática. Certo. Portanto, também os bancos, alguns suportam esses custos, certo? E diz-me uma coisa, a nível de tempo, quanto tempo em média é que dura um processo de transferência? Numa situação normal, entre 3 a 4 semanas. Dependendo se a avaliação pode demorar ou, calhar num mês mais atípico, podemos chegar a 1 mês e meio, mas o normal seria 3 a 4 semanas. Certo. E já agora uma questão mais específica, por exemplo, em caso de divórcio, as pessoas podem transferir o crédito de habitação? Essa é uma questão pertinente, porque muitas vezes as pessoas acham que conseguem fazer essa transferência, que é, imaginemos que os 2 titulares, portanto o casal, têm o empréstimo em conjunto no banco A. Se eu passar para o banco B, se for uma transferência, por assim dizer, no verdadeiro sentido da palavra, o número de titulares no primeiro empréstimo tem que ser o mesmo que no segundo empréstimo. Então, se assim for, eu tenho que primeiro desvincular aquela pessoa do banco A ainda, mas temos que o sujeito X vai querer assumir aquele empréstimo na totalidade e tem rendimentos para suportar sozinho essa prestação. Então é mais fácil desvincular naquele banco A
a outra pessoa, então aí faz uma transferência. Caso contrário, o que é que pode acontecer? Pode haver um novo crédito feito no banco B para liquidar aquele empréstimo que estava em nome dos dois. Isto é possível, mas isto já não é uma transferência. Isto é fazer um novo crédito para liquidar aquele que ali está. Certo, porque as condições no banco em que é feita a transferência terão de ser iguais às condições do banco original, do crédito original, certo? Sim, com o mesmo número de proponentes do que é no banco. Certo, muito bem. E já agora outra questão, por exemplo, aquelas pessoas têm alguns créditos, vários créditos, créditos pessoais, créditos automóveis, algum cartão de crédito. É possível fazer uma transferência de crédito e juntar todos estes créditos? Nem só é possível, como tendo em conta o agravar atual das taxas de juros, e já percebemos que elas não vão parar por agora, vão continuar a subir, é recomendável colocar tudo num único empréstimo. Porque estamos a falar, só para teres ideia, se eu for comparar junho do ano passado face a esta altura, para um crédito de 100 mil euros, a prestação subiu 270 euros. Portanto, quase que duplicou o preço desta prestação. Somando a tudo o resto, que é o custo de vida que nós temos, desde o supermercado, transportes, tudo, grande parte das famílias, se não fizer agora o chamado consolidado, que é deixar de ter vários créditos e passar a ter um só com uma taxa mais reduzida por um prazo maior, poderão correr o sério risco de entrarem em incumprimento. E depois de entrarem em incumprimento, com determinado banco, eu já não posso transferir para mais nenhum. Então, neste momento, toda a gente deveria fazer o trabalho de casa, que é fazer contas à vida, contar que a prestação da casa ainda vai subir pelo menos mais 0,75 até o final do ano, façam essa conta. E se isso implicar ir para uma prestação, juntamente com as outras que eu não consiga pagar, então não deixem que isso aconteça, antecipem tudo. Portanto, o consolidar e alargar o prazo pode ser a solução para algumas famílias atualmente, certo? Para muita gente vai ser a solução. E aqueles que não trabalharem por antecipação vão ter graves problemas a seguir no futuro. Muito bem, Bruno. Esperemos ter clarificado esta questão das transferências de crédito. Hoje ficamos por aqui no nosso podcast. Não perca o próximo episódio.